você, é um prazer falar com você. São 43 anos, né, de carreira, 43 anos de sucesso, então você tem muita história para contar. Dentre essas histórias, eu posso dizer que você fez parte também da minha, como de boa parte da população, quando você deu a vida, né? Você que foi o ator que estava por trás daquela personagem, né, da Priscila, daquela cachorrinha, uma das mais famosas da televisão. Então, você trabalhou, você mexeu muito com o imaginário de muita gente. Então, ter você aqui no Na Lente e a gente poder, né, conhecer a sua imagem é um prazer muito grande mesmo falar com você. Olá, boa noite, Elton. Quero, em primeiro lugar, além de te cumprimentar, te agradecer pelo convite, te parabenizar pelo programa Na Lente, por vocês estarem fazendo esse trabalho tão legal com atores de todo o país, né, Sim. dando espaço para artistas de todo o país. Eu me senti realmente muito feliz, muito agradecido e muito legal. Assim. Então, são muitas coisas para se falar, né, como tu mesmo falou. Bom, o capítulo da Priscila é um capítulo à parte, né? Não sei se a gente Sim. vai começar falando disso, mas assim, quando eu me emociono quando eu escuto, e isso acontece, é uma prática que acontece quase todas as semanas, de alguém descobrir que eu fiz TV Colosso, que eu participei do programa, as pessoas realmente têm as melhores lembranças, tanto do texto mesmo, das histórias, né, que era uma novelinha de humor, era um programa infantil que os adultos amavam, e as lembranças vêm até hoje, assim, as pessoas se emocionam. Então, assim, quando eu escuto um jornalista, uma pessoa conceituada, uma pessoa respeitada, uma pessoa que tem gosto apurado, assim, trazer esses elogios é algo que eu me emociono bastante, e não é diferente para ninguém da equipe lá do programa. Imagina, como eu falei, né, até mesmo nos bastidores com você, para mim foi um prazer, assim, imenso saber que você deu a vida à Priscila, porque você, além de ser ator, dublador, dançarino, você fez diversos outros trabalhos, seu currículo é muito extenso. Então, quando a gente conversa com pessoas que faz parte, né, da cultura e pessoas que trabalharam nessa questão imaginária das crianças, né, e adolescentes de hoje em dia, é muito bacana a gente revelar, porque vocês que trabalham por trás de um personagem, né, vocês trabalham imaginário, então a gente não tem dimensão de quem esteja por trás daquele personagem. E quando a gente dá literalmente voz e dá literalmente vida a esses atores, é muito bacana, porque você é um ator, né? Então a gente também precisa de conhecer a imagem. Hoje, mais cedo, eu conversei com a Ilana Gonçalo, ela também é atriz, fez diversos trabalhos na Rede Globo e também é dubladora. Então a gente falou literalmente isso, né? Às vezes o ator ele precisa de aparecer, ele precisa de mídia. Por que ele precisa de mídia? Porque, como diz o velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, às vezes, a gente precisa de ter esse feedback, mostrar realmente a carinha de vocês. Então, é muito bacana. Elton, Vamos olha, começar, então, pela Priscila? vamos começar pela Priscila. Vamos começar pela Priscila. Eu estava dando uma olhadinha aqui para o lado, porque a minha mãe está nos assistindo e ela não domina muito bem as questões do Instagram, muito embora ela já esteja no Instagram há bastante tempo. Ela tem 77 anos, te mando um abraço também. E qual é o nome Foi. dela? E qual é o nome dela? Lindaura. Lindaura, acabou de entrar. Ó, Lindaura 6916. Dona Lindaura, um beijo para a senhora. Tá? Um prazer também ter a senhora aqui. E um prazer, né, falar com seu filho, essa pessoa muito carismática, uma pessoa que trouxe, traz alegria para muitos lares, e é uma pessoa que fez parte. Eu vou confessar para você, tá? Você tem 43 anos só, eu acho, de carreira, é isso mesmo, Paulo? Eu tenho 43 anos de 50, carreira? eu tenho 52 anos de idade e eu Rapaz, tenho você 40. está dormindo no formol. Então, dona Lindau tem que contar esse segredo aí dessa água dessa casa, porque você está dormindo no formol. Porque você fez A parte da minha juventude, infância. então, a juventude é um estado de espírito, não é verdade? Mas eu conto sempre que eu tenho 43 anos de carreira, Elton, porque assim, eu iniciei com 8 anos de idade
em centros de tradições gaúchas. Eu sei que você é do Espírito Santo, né? Sim, Aqui na isso. nossa cultura, na cultura gaúcha, nós temos espalhados por esse Rio Grande afora, muitos CTGs, que a gente chama, Centros de Tradições Gaúchas, que são coordenados, digamos assim, pelo MTG, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Isso é muito forte aqui na nossa cultura. Então, eu com 8 anos de idade, eu iniciei dançando em CTG, onde lá se dançam as danças gaúchas, pezinho, maçanico, pau de fitas, balaio, chibarrita, tatu de volta no meio e várias outras, desde os 8 anos. Então eu passei num dos maiores CTGs do Rio Grande do Sul, que é o nosso Aldeia dos Anjos, aqui de Gravataí, da minha cidade, e é o grupo mais premiado no estado, porque existe um concurso estadual só para as danças tradicionais. Então eu comecei lá atrás, com 8 anos, dançando na Mirim, depois passei para juvenil e no grupo adulto, quando então eu optei por seguir a minha carreira de ator. Por isso que eu conto 43 anos de carreira. Mas carreira Caramba. profissional mesmo são 27 anos. Legal, bacana. E obrigado por você ter escolhido, né, essa carreira. E se você tivesse concluído a sua faculdade também de jornalismo, seria um prazer ter você como colega de trabalho. Mas graças a Deus que com a arte você conseguiu trazer alegria para a gente. Hoje a gente pode estar aqui conversando com você, batendo esse papo muito gostoso e revelar alguns bastidores lá da TV Colosso. Primeiro, eu queria que você começasse a dizer como que surgiu o convite, né, para você dar a vida à cachorrinha Priscila. Então, o programa TV Colosso foi uma criação do Boninho e do Grupo Sem Modos. O Grupo Sem Modos é um grupo de teatro de bonecos gaúcho, radicado no Rio de Janeiro há muitos anos. Os dois chefões, digamos assim, meus queridos amigos que são do Sem Modos, é o Roberto Dornelles e o Luiz Ferrer. Então, assim, eles já haviam feito algumas coisas na TV Globo, como o programa Clipe Clipe, que era um programa que tinha a direção do Boninho aos sábados à tarde, era um programa que tinha um boneco, que era um boneco que eles tinham criado e manipulavam, então, na época. Foi o primeiro programa que eles fizeram na emissora. Eu não vou me ater muito a isso, até porque eu ia sugerir para você que você um dia chame eles, porque eles são maravilhosos Claro, e prazer. muito respeitados também em questão de construção de bonecos e de manipulação, enfim. Então eles criaram a TV Colosso, os personagens todos, veio da cabeça genial do Ferrer, eles criaram a TV Colosso. Eu estava lá no ano de 94, aqui no Rio Grande do Sul, e eu já tinha feito muitas oficinas de interpretação, oficinas no Rio, em São Paulo, aqui em Porto Alegre, já tinha tido convite profissional para fazer teatro, mas como eu ainda dançava no grupo de dança gaúcha, eu sempre e aquele núcleo era muito familiar para mim, eu acabei optando por continuar dançando e aí segurei um pouco mais a minha carreira de ator. Muito bem, então eu assisti TV Colosso nos primeiros 8 meses de programa. O programa estreou na Globo em março de 93. Eu fui para o Rio em janeiro de 94. Eu fui para tentar carreira, porque eu tinha sido demitido do meu trabalho, por questões, enfim, era um trabalho de prefeitura, e aí teve um decreto federal que tinha que os funcionários que não tinham carteira assinada, que não eram concursados, eu tinha 6 anos de prefeitura, precisavam ser desvinculados, enfim. E eu acabei ficando sem emprego, aí você pensa o que eu vou fazer da minha vida artística e tal. E aí, como eu já tinha feito muita coisa, muitos cursos, já tinha tido convites, eu falei, quer saber, já que eu vou ter um tempo aí, eu vou aproveitar essa janela e inclusive eu já tinha feito cursos na Cal, no Rio, com Macir Góes, falei, eu vou dar uma experimentada no Rio. Eu estava no Rio de Janeiro há 4 dias, quando eu fiquei sabendo do teste da TV Colosso, porque a TV Colosso já estava no ar há 7 meses e estava fazendo muito sucesso. Foi um sucesso estrondoso. E foi um programa que substituiu justamente a Rainha dos Baixinhos, a Xuxa, no então primeiro programa dela na TV Globo, né? Então, assim, e aí estava tendo naquele momento teste para novos atores ou bailarinos, atores manipuladores, enfim, eu só sei que eu fui parar lá de paraquedas no teste da TV Colosso. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que era o Grupo Sem Modos, que eu já conhecia aqui de Porto Alegre, que gerenciava, que tinha criado o programa, né? E eu fui fazer o teste e aí
já fiz o teste com cabeça de boneco, já fiz o teste com tudo. E realmente eu posso te dizer no jargão artístico que eu roubei a personagem, eu ganhei a personagem. Mas já tinha gente que fazia antes de mim. E eu preciso deixar claro também que eu acho que isso é muito importante. Eu fiz momentos extraordinários e inesquecíveis. Eu posso te dizer que eu fiz assim de 80 a 85% de tudo que a Priscila já participou. Então, porque assim, obviamente que no programa a Priscila era um dos personagens que mais cenas tinham. Então tinha um roteiro gigante para a gente gravar durante o dia até a noite. Era realmente impossível ficar apenas um ator manipulador. Eu segurava o que eu podia, mas tinha um momento que realmente não tinha. Então a gente sempre tinha sempre alguém para revezar, digamos assim, né, outros atores. Então eu não posso deixar, eu vou citar assim para deixar isso claro, eu vou citar mais uma pessoa, né, que fez TV, que fez a Priscila, que foi o cara assim, o Zé Clayton, meu amigo, ele que fez aquela abertura onde a Priscila aparece, ele é um casaceno, que ela aparece dançando e jogando as perninhas para trás, assim. Aquilo foi o Zé Clayton, meu grande amigo. Eu não posso deixar de citar o nome dele, muito embora outras pessoas, porventura, em alguma outra situação, tenham feito também. Mas assim, eu posso te dizer que eu fiz os momentos mais emocionantes, mais bacanas. A gente fez. Eu falo demais, tá? Depois, se você quiser, você Não, me pode ter corta. à A vontade. gente fez os 50 anos da Globo, recentemente porque assim, faz 5 anos, né? Com a Angélica, com a Anitta e com 50 Emílias. Foi assim um dos momentos mais emocionantes da minha vida como ator, porque eu estava ali representando uma galera da TV Colosso, muitos dubladores, atores, manipuladores. Então eu me senti muito emocionado. E a Priscila meio que deu uma parada, assim, né, nos 50 anos da Globo, porque foi incrível. Eu fiquei pronto 30 minutos antes para entrar. E assim, todos os famosos, eles ficam enlouquecidos como crianças. A magia que tem no boneco, que tem no personagem, que tem, é fantástico. Então, esse assunto sempre é um pouco delicado, porque a gente está falando de um mundo imaginário. Né? Então, quando as pessoas. Mas também existe o profissional que está ali debaixo daquela roupa, o Sim. personagem, o ator que também está fazendo a voz. E é muito importante a gente falar disso. Infelizmente, com a partida do Tom Veiga, isso meio que veio à tona, assim, né? Quem era o cara que estava por trás, muito embora ele tenha tido mais mídia do que muitas outras pessoas. Mas, assim, acho importante a gente falar disso e acho importante você trazer isso para as pessoas, porque realmente nós existimos, Sim. porque senão o boneco fica ali inanimado, né? Não tem É. vida. Então, e é muito legal isso. Mas isso é delicado, porque assim, a criança vai pensar, gente, mas é um homem que faz a Priscila? Então sempre ficou uma coisa meio, né? Tanto é verdade que eu nunca tirei foto, eu já tirei fotos, evidentemente, mas eu nunca divulguei fotos sem a cabeça da Priscila, por exemplo, né? Isso Então, são coisas de contrato. era isso que eu ia te perguntar agora, ô Paulo. Por exemplo, nós fizemos uma entrevista com a Angélica, que dá a voz, né, que dubla o personagem Cebolinha da Turma da Mônica. E ela falou que durante muitos anos ela conseguiu esconder a imagem dela. E depois, né, ela começou a ser reconhecida até pela voz, amigos que fotografam, marcavam ela na página e tal. Ela falou que depois que ela começou a aparecer muito, as pessoas ficavam um pouco decepcionadas quando sabiam que a voz do Cebolinha era de uma mulher e que era ela quem dublava o Cebolinha. É a mesma pergunta que eu vou fazer para você. Quando as pessoas descobrem que é você quem deu a vida à Priscila, qual a reação delas? Olha, já teve as reações mais engraçadas. Assim, uma vez a gente foi fazer os 50 anos, a gente foi fazer o final de ano da Rede Globo. Era início de Projac ainda, porque nós gravávamos no Renato Aragão, que era lá na Barra da Tijuca, em frente a Taico, quando a gente começou lá em 93, 94, muito depois que a gente foi, aliás, 2 anos depois que a gente foi para o Projac. Porque o Projac ainda não estava pronto, então, enfim. Teve um café da manhã, que já tinha sido no Projac, com direção do Carlos Manga, e eu sentei, a Priscila sentou do lado da. Era Lucinha Lins de um lado e Carolina Dickmann do outro lado. Então, eu fui sair do camarim já vestido, obviamente, e tal, né? Quando a gente chegou quando eu cheguei, que eu sentei, assim, que eu. Enfim, que eu. A gente foi conversar, a Priscila foi conversar com a Carolina Dickmann. Ela me escutou a minha voz, ela falou assim: ah, você é um homem? Priscila, você é um homem?
Então, essas coisas são curiosas, assim, né? Mas, assim, se eu tô na rua com um desconhecido ou em algum lugar e tal, que as pessoas ficam sabendo, elas ficam muito felizes, assim, e elas comentam. Por isso que eu comentei anteriormente contigo. Elas falam: Nossa, você fez parte da minha vida, da minha infância. Elas se emocionam Sim, demais. é. E é muito emocionante pra gente, porque a gente vive numa loucura de carreira, de vida, de trabalho, né? De teatro, enfim, de outras coisas que eu faço. E de repente, às vezes, eu paro para pensar que o tempo passou tão rápido e que é tão bonito, e é isso que fica na carreira do artista. É a Já lembrança tem mesmo, que sabe? 23 anos de TV Colosso? O programa começou faz 27 anos, né? 28, na verdade. E ele terminou em 96. Então ele está fazendo aí 23, que terminou. Nossa, 24 anos que terminou. muita história mesmo. Mas é muita história, mas é muito bacana porque assim, a gente fez vídeo show várias vezes, a gente fez Luciano Huck, a gente fez Faustão, a gente fez Ana Maria Braga já 2, 3 vezes, os 50 anos da Globo, eventualmente surge alguma coisa. Então é muito legal porque ela realmente existe. Isso que é o mais importante, É. né? Que a personagem existe. Claro que é bacana a gente ser reconhecido, tem a dublagem maravilhosa da Mônica Rossi, então isso é muito importante. Mas assim, o que fica é o personagem, ele é eterno. É. Você como ator também, é, essa, digamos, dupla atuação te incomoda, por exemplo, de em algum momento a Priscila sobressair o Paulo Adriani? Não, isso não. Isso não me incomoda. Eu tenho plena consciência do meu trabalho. É, isso quem trabalha com boneco sabe disso, né? Você está dando vida a um personagem inanimado. Então tá ali o teu raciocínio, a tua percepção, enfim, a tua dança, a tua expressão corporal, a tua voz. Você vai cedendo isso. Não é tão diferente quanto um personagem. Óbvio que o personagem de cara limpa, sem boneco, ele está ali com o teu rosto, né, com a tua imagem, mas não deixa de ser uma interpretação, né? Não é você, não é o Paulo Adriani que está ali sendo Jesus, por exemplo, que eu fiz por 9 anos aqui na minha cidade. Não a gente está se emprestando, a gente é um mentor, é uma mediunidade mesmo, né? É um mentor que está ali, eu percebo dessa forma. Então, assim, é muito bacana de ver. Eu fiquei, nesses 50 anos da Globo, foi tão emocionante porque as pessoas precisaram tirar a Priscila do camarim com segurança, porque era todo mundo assim. E como já aconteceu quando a gente estava no ar, que a gente começou a circular com o show, as pessoas sacudiam a van com a gente dentro, em alguns lugares, e diziam sem saber quem era a Priscila, quem era Gilmar, quem era J. Eles não sabiam, mas eles diziam, Priscila! Para todos nós que estávamos ali só de roupão, né, depois do show, entrava na van e ia pro hotel direto. Isso eu lembro de Feira de Santana uma vez na Bahia que isso aconteceu. Beija minha filha, Priscila! E a gente. É um encanto de ver. E daí quando eu sinto assim que isso é muito real e que as pessoas elas se encantam com isso, é isso que é mais puro, mais mágico, é isso que eu acho que importa de verdade, né? É, Sei lá. eu queria Paulo, que você revelasse, por exemplo, um segredo de bastidor. Assim como em várias produções, né, tem sempre um contratempo, acontece um imprevisto. Revela para o público de casa, por exemplo, algum imprevisto que aconteceu na hora da gravação, que isso não foi noticiado, que você não contou na imprensa ainda. Algum segredo de bastidor. Pode ser até um improviso. Então, bom, eu já derrubei cenário, né, de vestido de Priscila, já derrubei cenário inteiro, assim, porque eu fui me escorar numa parede. Isso ainda lá no Renato Aragão também, o cenário todo foi. Demoliu tudo. Ainda bem que eu estava lá dentro, porque eu fiquei vermelho que nem um tomate, né? Mas eu estava dentro do personagem. Também já aconteceu num Xuxa Hits, que era um programa que a Xuxa tinha aos sábados pela manhã, que a Priscila foi fazer uma participação, foi dançar lá, e eu não vi um retorno que tinha, um retorno de caixa de som, que tinha debaixo de uma câmera. Então estava a câmera posicionada e esse retorno estava aqui embaixo, né? Só que ele estava mais para frente.
E eu não vi esse retorno. Eu fui caminhando em direção à câmera e tropecei, bati com a... E eu fiz assim com a cabeça. Depois eu vi que eles deixaram assim indo para o ar. O que mais que eu posso dizer? Ah, aconteceu também num vídeo show recente, um vídeo show, já nos últimos anos de vídeo show, que foi uma correria, aquelas coisas que às vezes acontecem na TV. Não sei se a gente entrou um pouco antes do momento, eu só sei que eu estava no camarim tranquilo, nós todos, o pessoal da equipe, o pessoal do Sem Votos, e aí não deu tempo de colocar o ponto no meu ouvido. Porque muitas vezes a gente usa o ponto realmente, né? Dependendo da Essa situação, foi da na gravação do circunstância. vídeo show. Isso, na gravação do vídeo show. E aí eu não lembrei, o pessoal não lembrou, a técnica não lembrou, a produção do vídeo show não lembrou, ninguém lembrou, porque foi tudo meio na corrida. E quando eu vi, tava pronto, e isso leva um tempo, né, para fechar a Priscila, tem todo um ritual para pentear a Priscila, então tem todo um jogo de paciência ali. E de repente, quando eu fui gravar, fui para a cena, tava sem o ponto. E aí a Cara, Mônica, é, e essa dinâmica de fazer ao vivo, de improviso, que as pessoas dizem que eu e a Mônica a gente tem assim um jogo, uma simbiose realmente, vai muito do ponto no ouvido, porque eu escuto ela, então eu faço a movimentação praticamente no mesmo tempo que ela está falando, né? E aí naquele dia ali, eles optaram então, porque se fosse tirar a cabeça, se fosse todo esse processo, ia levar muito tempo, e tempo é dinheiro na televisão, então o que, que aconteceu? Eu fiz seu ponto, e aí a Mônica falou no microfone, com caixa de som, e foi, sabe? Mas eu, sinceramente, lá naquele dia, eu realmente não estava ouvindo muito bem. caramba, isso já Mas aconteceu aconteceu. comigo também, não ter o retorno. Sim. E aí a gente fica meio perdido, né? A gente fica Completamente, meio sem completamente. saber o que vai acontecer. Mas vai no automático. A gente já está tão acostumado, né? A gente já tem uma química tão grande que tem ali um jogo que a gente vai indo. Dá certo. Dá Tá. certo. Então, uma outra curiosidade minha. Por exemplo, você era o ator que estava por trás da fantasia, né, do personagem Priscila. Mas tinha uma voz, né, que dublava a Priscila. Como que era? Assim, você estava no estúdio ali fazendo os movimentos e a outra atriz dubladora ficava numa outra sala à parte, separada, lendo o texto, gravando ali a fala, e você fazia o movimento de acordo com a fala dela. É isso? Isso. Na época do programa mesmo, nos 3 anos e meio que o programa ficou no ar, o processo era assim. Nós ganhávamos textos, como atores que fazem teledramaturgia, dramaturgia mesmo. Né? A gente não precisava decorar, uma vez que a gente não ia falar. O ator que estava vestindo não falaria, né? Quem fala é o dublador. Então a gente ganhava esse texto, memorizava as cenas, né? E tinha dentro do estúdio as vozes guias. Então não eram os dubladores oficiais que ficavam dentro do estúdio conosco. Eram essas vozes guias, né? De atores maravilhosos também. E eles ficavam no estúdio ali como uma guia mesmo para a gente. Depois disso, a coisa ia acontecer, então, ia para a dublagem oficial, né? E aí, no caso da Priscila, é a Mônica Rossi, que eu estava falando anteriormente, que faz uma das maiores dubladoras do Brasil, que faz a voz da Priscila. Sempre fez. Legal, quero conhecer a Mônica também. É, Nossa, a Mônica, você é, vai descobrir várias coisas da vida dela. Interessante que você nem imaginava. e bom, eu já quero conhecer a Mônica. É Ô, Paulo, maravilhosa. no seu contrato, né, tinha alguma cláusula lá que dizia que a sua imagem não poderia aparecer enquanto você estivesse gravando o programa? Sim. Chegou a acontecer uma vez de a gente gravar para o vídeo show, o programa já tinha terminado, já tinha saído do ar, eu não sei te precisar o ano que foi, mas o programa não estava mais no ar, e era uma matéria para o vídeo show, eu acho que o André Marques ainda era o apresentador. E eu lembro que eles me entrevistaram, chegaram a me entrevistar. E aí o Boninho vetou depois. Hum, Essa.
Eu entendo, né? No início era uma coisa assim, a coisa funcionava assim, era um segredo total, né? Justamente por essa questão que eu te falei, que realmente quebra um pouco do encantamento. Mas, ao mesmo tempo, existe alguém ali dando vida, existe um Claro. profissional ali, né? É. Então, sempre teve essa... Mas o pessoal do Sem Modos é um pessoal super generoso, assim. O que acontece hoje é que eu não posso fazer fotos, né? Como eu te falei, sem a cabeça da personagem. E isso é uma praxe no meio artístico para quem veste fantasias, né? Porque realmente isso não perde absolutamente o encantamento. Sim. Mas, então, no início existia. Assim, não pode... Muito embora o teu nome, né? O nome de todos os atores manipuladores estava lá nos créditos, né? Então, são Aquela, coisas de aquela, televisão. aquela fantasia era pesada? Não, ela foi ficando, como é que eu vou te dizer? Com o tempo ela foi se modernizando um pouco, né? O pelo era importado do início do programa, o mecanismo era feito aqui em Porto Alegre, uma vez que o Grupo Sem Modos é daqui do Jardim Botânico de Porto Alegre e ainda tem uma oficina aqui, então o mecanismo mesmo da Priscila foi fabricado aqui em Porto Alegre, o que fazia mexer a boca, os olhos, né? E cada personagem mexia alguma coisa para dar expressão mesmo. Então, essa parte toda foi feita aqui. Não... Paulo, como eu disse anteriormente, são 43 anos de sucesso, né? Nós estamos focando a questão da Priscila porque mexe com o imaginário de muita gente. Foi um programa que ficou alguns anos no ar, já são 28 anos de sucesso desse programa. E conhecer você também trabalha o nosso imaginário. Mas você já fez outros trabalhos, principalmente também na Rede Globo. Aí eu queria que você pincelasse um pouquinho dos seus principais trabalhos, já que seu currículo é muito extenso, rapaz. Obrigado, obrigado. Então, depois que eu fiz TV Colosso, eu retornei ao Sul, fui para São Paulo, fiz teatro em São Paulo, e aí depois eu retornei para o Sul. Quando eu estava aqui no Sul, em 90, aqui em Porto Alegre, né, Gravataí, que é a minha cidade, 2000, em 2000 me chamaram de novo para fazer Bambu Luar. Bambu Luar era um programa infantil também, que tinha Angélica, tinha Fada Bela, e tinha um monte de outras coisas junto. Então, o Sem Modos também participou desse programa, e tinha um quadro chamado Escavoca, Escavoca, que eram 3 bonecos personagens, né, personagens de manipulação de mão, que ficavam perdidos no espaço. Era genial, era muito interessante. Então eu fazia as mãos de um desses personagens e fazia alternava algumas coisas assim de manipulação, fazendo as mãos eu fazia o Jotalhão, que era um elefante da Turma da Mônica, porque Bambolua é uma mistura de várias coisas, né? Sim. Foi uma mistura de várias coisas. E aí eu acabei fazendo tantas coisas ali a nível de manipulação, então eu trabalhei um ano fazendo Bambolua. E depois que terminou o Bambolua, veio o Sítio do Pica-Pau Amarelo, daí me convidaram para fazer a Cuca do sítio. Só que eu estava num outro momento da minha carreira e estava fazendo muito teatro aqui em Porto Alegre. E aí eu resolvi continuar por aqui, porque eu também sou muito... Eu sou taurino, né? Então sou muito da minha terra, dos meus costumes, do frio do sul. Eu adoro o Rio de Janeiro, mas voltar a morar no centro do país, não, eu quero um pouquinho mais de sossego. Posso fazer algum trabalho esporadicamente, mas para morar mesmo. Então eu acabei retornando para aqui. Não fiz o sítio, mas aí em 2005, o Betinho, do Sem Modos, e o Ferrer me chamaram para fazer o TV Xuxa. E aí eu fiz a Cachorra, que era um personagem muito legal. Era Cachorra. E era a namorada do Tchutchucão. E era a Cris Pompeu, uma outra dubladora maravilhosa, que fazia o Zorra Total agora recentemente, como atriz. Ela deu voz à Cachorra e eu fazia o corpo, enfim, né? E foi muito bacana. Eu fiz 2 anos de TV Xuxa. No primeiro ano eu fiz a Cachorra e no segundo ano eu fiz o Gão, um alienígena. Então eu tive contrato com a emissora durante esses 3 programas, esses 3 momentos.
Mas eu tive várias outras participações fora dos bonecos aí. Sim. Ô, Paulo, eu quero aproveitar, tá, a audiência do seu público. Nós estamos conversando com o Paulo Adriani, ele que deu a vida à Priscila da TV Colosso. Essa entrevista é para o programa Na Lente, um programa de TV que é exibido em algumas cidades, né, 9 cidades diferentes. E hoje nós estamos numa modalidade bem diferente de entrevistar. Tá? As nossas entrevistas, ô Paulo, estão sendo concentradas aqui no meu Instagram. Parte dessa entrevista é clipada e o material em si, nós disponibilizamos no canal do programa Na Lente lá no YouTube. Então, para você que não é inscrito, já quero te convidar, tá, Paulo, a se inscrever lá no YouTube, que em Certo? breve essa entrevista vai estar na íntegra no canal no YouTube. Então, espera a nossa live com o Paulo Adriani acabar, vai lá na minha bio, tem o link, se inscreva, compartilha quando a matéria do Paulo for ao ar, com amigos, vizinhos, familiares, que vale a pena espalhar essa história de vida, essa história de sucesso desse ator que há 43 anos contribui para a cultura nossa nacional. Então, como você disse, são vários programas que você participou, longas metragens também você já fez. E Ana, um beijo, minha querida. Longas você já fez. Então, assim, seu currículo é muito extenso. Se eu te perguntar, assim, eu quero que você responda rápido, tá? De tudo que você já fez, qual o trabalho te marcou mesmo, a sua carreira, e qual trabalho você guarda com muito carinho como ator? Bom, eu tenho alguma coisa ligada assim, ao universo infantil. Né? Eu fiz 2 espetáculos infantis que eu tive indicações aqui em Porto Alegre. Um deles foi Ari Areia, um grãozinho apaixonado, que era um grãozinho de areia que se apaixonava por uma estrela. Era um espetáculo de uma autoria paranaense, mas baseado na música da Dalva de Oliveira, Estrela do Mar. Então, esse espetáculo foi um espetáculo muito emocionante, também um espetáculo infantil, mas que agradava a gregos e troianos, a crianças e adultos, e um espetáculo que me marcou bastante. Também fiz um outro infantil, que eu fiz um pirata, o Bordonha, onde eu ganhei o meu primeiro prêmio no teatro, que é o Tibiquera, é o maior prêmio do Rio Grande do Sul, que para o teatro infantil. Parabéns. Eu ganhei como ator coadjuvante. Obrigado. Mas os momentos que eu posso te dizer assim que foram ápices de emoção. Óbvio, assim, você que é ator, que está no teatro, não agora com a pandemia, mas enfim, normalmente sexta, sábados e domingos, ou antigamente era quinta, sexta, sábados e domingos, ou em dias alternativos, aquilo é uma rotina e cada dia é um novo dia e sempre tem um encantamento, uma magia. Mas se eu for selecionar, eu posso te dizer assim que os 50 anos da Rede Globo, fazendo a Priscila, com a música Plunct Plact Zum, dançando ali com a Angélica, com a Anitta, com 50 Emílias e com o Projota, tinha esquecido do Projota antes. Foi extremamente emocionante aquele momento na minha vida. Depois teve um outro momento onde eu fiz teste para Viradouro, para a comissão de frente. Eu trabalhei com a Débora Coker e com o Ulisses Cruz, é, sendo o destaque ali da comissão de frente em 2006, onde a Viradouro falou sobre arquitetura, e eram 7 portas conduzidas pelos bailarinos, eram 13 bailarinos e eu tinha momentos que eu dançava junto e tinha outros momentos que eles sanfonavam as 7 portas e me colocavam lá em cima, 3 metros de altura, de cara para os jurados. Então, aquilo realmente desfilar na Sapucaí é um êxtase total, ainda mais com a responsabilidade de uma comissão de frente. Foi um momento inesquecível. E a gente ainda ficou, nós ainda ficamos entre as 3, ficamos em terceiro lugar e voltamos no sábado no desfile das campeãs. Então tudo aquilo voltou mais uma vez. E outro momento também foi com o meu CTG Aldeia dos Anjos, aqui de Gravataí, lá no festival Enarte, que é um festival de dança gaúcha aqui no sul, Elton, como eu falei, que eu representei o tempo na coreografia de entrada do grupo. Então, por já ter dançado desde criança, aquilo também foi um momento muito emocionante. Não foi no teatro, são 2 momentos de dança, aliás, são 3 momentos de dança, né? Porque a Priscila, a comissão de frente e o tempo. Mas representar Jesus Cristo por 9 anos, 9 edições, não seguidas, mas alternadas, todos os momentos de crucificação de Jesus e todos os momentos em que eu representei Jesus tinha algo divino, que transcende.
que transcende. Eu não sei te explicar, mas é algo muito emocionante. Muito emocionante. Então, assim, muito trabalho para poder peneirar, né, poucos momentos. Mas eu acho que esses que eu te falei foram momentos muito especiais, realmente. E o que que o seu público pode esperar do Paulo daqui para frente, como ator? Então, eu atualmente, acho que não dá para ver, mas a gente faz as aventuras e desventuras de Pinóquio no teatro. Inclusive, ontem nós gravamos aqui no Teatro do Sesc para um festival virtual de teatro infantil, que é o Enceninha, que é um festival muito bacana. Nós gravamos ontem todos testados, a produção pagou teste, nós estávamos todos tranquilos, ensaiados, então daqui a pouco vai para o ar aí. É o que a gente está fazendo, né? Com a questão da pandemia, os teatros, infelizmente, a gente sabe, não é clichê dizer que o pessoal da cultura serão os últimos a voltarem, é uma grande realidade, infelizmente. Então eu continuo fazendo as aventuras e desventuras de Pinóquio. Por enquanto eu estou de Pinóquio, mas eu disse para minha mãe ontem que o meu objetivo é ser o Gepeto. Porque daqui a pouco o Pinóquio não dá mais conta. Porque eu danço muito, enfim. E também a gente ganhou um edital aqui na minha cidade sobre a Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc. Nós ganhamos o edital de montagem de espetáculo, onde a gente vai falar sobre Simões Lopes Neto, o encantador de histórias, que foi o maior autor do Rio Grande do Sul, retratando a vida do gaúcho do campo. É maravilhoso o trabalho. A gente deve estrear, infelizmente, virtualmente, porque o projeto não era para ser virtual, mas a linguagem é maravilhosa, é um trabalho de muito estudo e dedicação, porque a palavra é que importa. E é lindo, é um trabalho lindo. E continua o Aqualocos Parque Hotel, que é um parque aquático com um hotel que tem aqui na cidade litorânea de Capão da Canoa, onde eu gerencio e trabalho como ator há 9 anos. Eu gerencio o núcleo de entretenimento e recreação lá. Então, por enquanto, é o que nós temos aí. A gente está retornando agora, reabrindo o hotel no sábado, dia 1º. Em breve eu quero ir na sua cidade para conhecer o seu hotel, hein? Oxe, você tem que vir para Capão da Canoa, tem que conhecer o Aqualocos Parque Hotel. Nós vamos gravar aí na sua cidade em breve, se Deus quiser. Vamos gravar sim, vamos gravar lá no Aqualocos, você vai adorar o Aqualocos. É um parque que tem 4 áreas, aliás, tem 5 áreas com hotel. Os meus 50 anos, há 2 anos atrás, foram lá. A Priscila veio. A Priscila veio, cantou parabéns, foi sensacional. E o que eu ia falar mais para você, que além do Pinóquio, enfim, ainda tem mais coisas para acontecer nesse universo Colosso, mas isso quem vai falar para você vai ser os meus amigos Luiz Ferré e Roberto Dornelles. Tem coisa para acontecer aí com a TV, com o universo Colosso, eu não posso falar. E tem também sempre coisas, tem outra coisa aí também acontecendo. Será então, que já é um retorno? A gente vai... É um retorno? Essa especulação de retorno acontece desde quando terminou o programa, porque terminou o programa sendo sucesso de público, de crítica e de audiência, na verdade. Então, as pessoas sempre ficavam assim, mas por que acabou a TV Colosso? Elas perguntam até hoje. Inexplicável. Sucesso de audiência. Vocês, principalmente a Priscila, participou de todos os programas da casa, era audiência assim, altíssimas, então é algo inexplicável, a gente não consegue entender o porquê. A gente também não. Paulo, mas de coração, eu vou ficar aqui torcendo que a sua carreira seja sempre brilhante, como vem sendo nesses 43 anos de carreira. Eu costumo dizer que são 43 anos de sucesso. Eu quero dedicar, né, esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, a Fê Souza Rodrigues, que desde o começo vem elogiando o seu trabalho, a dona Lindaura, um beijo no seu coração, e assim, agradecer a você, Paulo, pela sua participação aqui, agradecer a você por ter feito parte da minha infância. Eu tô com a cara assim, mas eu sou novinho. Somos todos jovens. Agradecer a você que fez parte da minha infância. Costumo dizer assim, você fez parte da cultura nacional. Então, conhecer o Paulo Adriani, para mim, é um momento
de muita alegria, um momento nostálgico mesmo estar aqui com você. E depois que eu vi o seu currículo, eu falei, cara, o cara é fantástico, é sensacional. Então, a gente Obrigado. precisa de mostrar isso, né, para o público de casa, que você é um ator preparado, diretor, dançarino, você tem uma bagagem muito grande. Então, não é apenas uma pessoa que estava por trás ali de um personagem, não era uma pessoa que estava vestido apenas, caracterizado de uma cachorra a mais famosa do país. Então, você revelar isso para o público é muito bacana. Eu recebi alguns feedbacks legais, entendeu? De pessoas que ficaram também assim, muito emocionadas, que tiveram a reação positiva, né? De quem seria esse ator. É muito bacana. Então, Paulo, ó, de coração, muito sucesso para você e que venham aí mais 43 anos de sucesso. Amém. Que assim seja. Eu também retribuo todo esse agradecimento, esse carinho. Eu estou percebendo aqui que várias pessoas bacanas estão escrevendo coisas muito bacanas, que estão falando que vão te seguir também, porque tu é um cara muito legal. Obrigado. Eu também te desejo todo o sucesso do mundo com o programa Na Lente. Você sabe que eu olhei o teu perfil, né, quando você me escreveu a primeira vez, e você fez entrevistas fantásticas com grandes atrizes também da televisão, com atores do teatro, com atores da televisão. Então, assim, que bacana você ser tão democrático com a pauta do seu programa, né? Trazendo os mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas não menos importantes. E isso é uma sensibilidade que não são todas as pessoas que têm. Então, eu quero te parabenizar mais uma vez, te agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Eu sei que depois vai para o YouTube e a gente vai bombar esse programa. E agradecer, enfim, minha mãe que está aí assistindo, minha tia, minha família, meus amigos. Muito obrigado. Ó, a família também. toda, ó. O G Paulão, um abraço para você. Quem entrou agora, Paulo, é a Lília Lomeu. Lília Lomeu foi uma das finalistas do concurso da RUGE. Hoje faz um sucesso tremendo. Fez em Salvador, agora está no Espírito Santo. Quero mandar um beijo para essa cantora também estourada. Beijo para ela. Beijo para ela também. E quero pegar o gancho, tá, Paulo, da audiência também do seu público. O programa Na Lente é um programa aberto, tá? O nosso objetivo é levar informação, é dar voz àquelas pessoas também que não têm voz. Então, como você disse anteriormente também sobre a lei Aldir Blanc, é uma lei que segurou a peteca aí de muitos artistas, independente do segmento, né? Pessoas que nós estamos há mais de um ano nessa pandemia e eram através dos artistas como você que a gente conseguia se interagir através de um aparelho de celular. As lives começaram através de vocês, artistas, nessa pandemia. Então, vale ressaltar que a categoria, né, artística foi uma categoria que segurou muitos de nós em casa a evitar uma depressão, evitar um suicídio, ter um problema maior de saúde. Mas, infelizmente, foi uma das categorias mais prejudicadas também. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é dar voz a essas pessoas. E como jornalista falando, tem sempre a primeira vez. Sabe por quê? Nem sempre aquela pessoa que está na mídia ali traz audiência para a gente. Mas a gente compartilhar informações, uma notícia, uma história de vida de um anônimo, talvez esse anônimo, a forma como vai ser abordada no Na Lente, vai dar muito mais audiência, vai impactar muito mais pessoas do que quem está lá na novela das 9, na Globo, por exemplo. Então, assim, é muito relativo isso. E é muito bacana. Eu converso desde o ator ao faxineiro, por exemplo, da emissora. É muito bacana a gente revelar sabe, essas pessoas isso é aqui. Muito bacana. É importante demais. É na soma de todos que a coisa realmente acontece, né? Não é na individualidade, é no coletivo. Eu acredito muito nisso também. É isso muito obrigado, aí, Paulo. Queridão. Muito obrigado, tá, pela sua participação. Então, aqui no programa Na Lente, eu conversei com o ator Paulo Adriani, ele que tem diversos trabalhos, tanto na TV quanto no teatro. Deu a vida à Priscila da TV Colosso e hoje revelou para a gente os bastidores desse grande programa que fez parte da história de muitos de nós. Há 28 anos aconteceu na Rede Globo e hoje vem revelar os bastidores desse programa.
Em breve essa matéria vai ao ar também no nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Já quero te convidar a se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro. Dia 30, Paulo, eu converso com a jornalista e apresentadora Keila Lima. A Keila, depois que saiu da Rede TV, ela foi com uma outra emissora em São Paulo, continua trabalhando no ar, e ela vai revelar para a gente aqui também os 30 anos de carreira dela e aquela saída inesperada da Rede TV. Ela vai falar, abrir o coração e vai falar a verdade do que aconteceu aqui no Na Lente. Que maravilha. Sorte para vocês, para a entrevista de vocês. Parabéns mais uma vez por todas as tuas entrevistas. Fantástico o teu trabalho. Só temos a agradecer. Um beijão aqui para minha terapeuta também, a Ana Nunes. Sucesso. Gente, ó, um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Paulo, meu amigo. Até. Um abraço. Tamo junto, amigo. Tamo junto. Tá? Tô lá no canal, tô te seguindo, tô assistindo sempre. Brigadão, brigadão. Gratidão. Novidade. Novidades da... Com certeza, com certeza. Vem coisa boa por aí. Se Deus quiser. Um abraço. Estamos juntos. Se Deus quiser. Saúde, paz e vacina. Um abraço. Tá certo.